meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Você está no canal virtual da Escola de Educação Emocional. Eu sou o Márcio Lúcio de Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade e relacionamento interpessoal. Esse é o nosso programa de treinamento de habilidades de relacionamento interpessoal, treinamento virtual. É o nosso 38º encontro. E, antes de mais nada, os nossos avisos habituais. Se você gostar desse encontro, se você está nos acompanhando e tem se beneficiado com esse curso virtual de relacionamento interpessoal, por gentileza, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar. Precisamos de engrossar fileiras nessa nossa comunidade de relação interpessoal, nessa nossa comunidade de relacionamento humano, de relacionamento amoroso, efetivo, afetivo. Muito bem. O segundo aviso é que nós estamos praticamente terminando esse nosso treinamento. Estamos no 38º encontro, estamos terminando o módulo Abrindo as Portas da Comunicação. Vamos passar no próximo encontro, nos próximos encontros, para o Abrindo as Portas da Compreensão e, finalmente, da Ação. E, com isso, nós terminaremos essa primeira fase do nosso treinamento virtual. Pois bem, então vamos seguir a nossa rotina, como a gente normalmente faz a cada encontro. Vocês estão lembrados, nós fazemos a primeira parte do nosso encontro reservada ao ritual. O ritual é uma série de procedimentos que nós fazemos para que a gente possa ter a nossa atenção concentrada, para que a gente possa ter um bom desempenho nesse encontro que vamos ter. Na realidade, o ritual é algo que deve ser feito sempre antes de iniciar qualquer atividade, para que a gente possa trazer a nossa mente e o nosso corpo para o mesmo foco, que é a tarefa que vai ser desenvolvida. Pois bem, então, o nosso ritual ele consiste de 5 etapas. A primeira etapa é a etapa da pausa. A gente vai ficar de olhos fixados em um ponto, concentrando a nossa atenção e esperando que os nossos pensamentos vão se escasseando e que a gente consiga ficar algum tempo completamente concentrado, sem nenhum pensamento na nossa cabeça. Muito bem. Então, vamos lá ao primeiro momento, a pausa. Terminada a pausa, nós sempre sinalizamos com o dedo, dessa maneira, quando nós estamos acompanhados com outras pessoas, para que a gente possa fazer a caminhada juntos. A gente não passa para frente enquanto tem alguém que ainda não conseguiu completar a etapa, que é fazer a pausa. Então, agora nós vamos para o segundo momento do nosso ritual, que é o nosso foco. Então, vamos lá, foco. Agora, de olhos fechados, a gente vai escolher um foco para que a gente possa fazer depois as nossas intenções e os nossos votos. O foco precisa de ser uma coisa só. Pode ser você, pode ser uma pessoa, pode ser um projeto, pode ser um programa que você quer desempenhar. Então, vamos lá, ao foco. Terminado o foco, a gente sinaliza para que a gente possa saber que se todos que estão acompanhados conosco também terminaram essa etapa. E nós passamos, então, logo em seguida, para a terceira etapa,
que é a intenção. A intenção também, de olhos fechados, a gente vai buscar dentro do coração da gente um desejo ou um voto para esse foco. Então, vamos lá, para a nossa intenção. Terminado, nós passamos então para a nossa quarta etapa, que é a da introspecção. A introspecção é um momento em que a gente faz um mergulho interior, vai lá no nosso coração, vai lá no nosso eu mais profundo e deixa ver o que é que pode vir de lá, que tenha alguma ligação com esse foco e com essa intenção que a gente acabou de fazer. Né? A introspecção, normalmente, ela é seguida de uma música de relaxamento, que vai nos ajudar a fazer esse mergulho interior. Então, vamos lá, a introspecção. Muito bem, terminado, então, a introspecção, a gente vai passar para a quinta etapa, que é a partilha. Então, nós vamos, nessa partilha, falar como é que foi a nossa pausa, se a gente teve facilidade ou dificuldade de fazer essa pausa, e qual foi o nosso foco, a nossa intenção para esse foco, e quando a gente fez o mergulho interior, vamos fazer a nossa introspecção, o que é que veio na nossa tela mental. Né? Qualquer coisa que tenha vindo, a gente vai colher. Também, se não tiver vindo nada, não tem importância. Então, aí a gente sabe. Se estamos sozinhos, não temos com quem partilhar no momento, vamos partilhar com o nosso diário de bordo, aquele livrinho, aquele caderninho que está nos acompanhando desde o início do nosso treinamento. Aqui nós vamos escrever a nossa pausa, o nosso foco, a nossa intenção, a nossa introspecção e logo que a gente tem a oportunidade, a gente vai partilhar essa experiência com alguém de nossa confiança. É muito importante essa partilha porque é aí que a gente compreende mais coisas a respeito do que a gente viveu. Então, eu vou fazer com vocês a partilha no meu diário de bordo, sabendo que depois eu vou partilhar com vocês, porque eu tenho sempre o privilégio de estar junto com vocês e poder fazer essa partilha. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, vamos colocar a data, 28 de dezembro de 2020. São 18h35. Muito bem. E a minha pausa. Vou escrever sobre ela. O meu foco a minha intenção
e a minha introspecção. Muito bem, então, terminado a minha partilha com o meu diário de bordo, está aqui, para vocês verem, né? Então, olha lá, a minha pausa, meu foco, minha intenção e a minha introspecção. Muito bem. Então, eu agora vou poder partilhar com vocês, porque tenho o privilégio de ter vocês comigo. Então, a minha pausa sempre vai continuar sendo, enquanto for, assim, convidativo para mim, vai continuar sendo no foco do meu notebook, da câmera que nós estamos fazendo essa gravação para vocês. É um local confortável para mim e rapidamente eu consigo fazer pausa toda vez que eu concentro nesse foquinho de luz que tem no alto do notebook, da tela do notebook. E o meu foco? O meu foco foi nesse nosso 38º encontro, né? Que ainda nós não falamos o nome dele. Daqui a pouquinho nós vamos falar. E a minha intenção foi que esse encontro possa ajudar as pessoas a viver melhor no seu dia a dia, viver de maneira mais tranquila e mais em paz com as outras pessoas, com aquelas pessoas que vivem ao seu redor. Parceiros, companheiros, pares, auxiliares, amigos, enfim, todas aquelas pessoas com as quais convivemos no nosso dia a dia. Muito bem. Então, esse foi o meu ritual. E a introspecção? O que aconteceu? Eu mergulhei dentro de mim e não vi nada, absolutamente nada. Mas interessante, dessa vez, a sensação foi física. Eu tive uma sensação de conforto, de estar naquele local que eu estava, no local daquele mergulho, que eu também não sei aonde que foi. Uma sensação de paz e uma vontade de permanecer ali. Embora eu sabia que eu não poderia ficar por mais tempo, porque nós estamos fazendo essa gravação. E a gente não tem um tempo disponível grande para fazer esse ritual. Mas o desejo era de permanecer naquele estado, daquela maneira, com aquele sentimento que estava me invadindo, um sentimento de paz interior. Muito bem. Então, feito isso, nós terminamos o nosso ritual, fizemos a partilha do foco, fizemos a partilha da pausa, do foco, da intenção e da introspecção. Então, vamos passar para a segunda etapa do nosso encontro, que é a revivência. O nosso último encontro, a gente falou sobre refletir as perguntas. Falamos muito sobre essa habilidade. A gente falou que as perguntas precisam de ser, vamos dizer assim, usar uma metáfora. A gente precisa de descascar as perguntas para saber, no fundo delas, qual é a intenção de quem está perguntando. E, na vez retrasada, a gente fez um encontro sobre refletir as perguntas, e o último vídeo que eu entreguei para vocês foi a videoaula referente a repetir as perguntas. Muito bem.
Nós estamos agora, hoje, no 38º encontro, que é repetir com os próprios sentimentos. Né? Vamos fazer uma correção. Na minha revivência, eu fiz um erro. Porque, na verdade, no último encontro, não foi refletir as perguntas, foi refletir o comportamento. Né? E aí, o que a gente aprendeu? É que a gente reflete o comportamento quando existe uma incoerência entre a fala e o corpo. Né? Então, a gente faz uma confrontação. E nós falamos que, no modelo de ajuda, nesse treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, nós não podemos fazer confrontação para pior. Nós só podemos fazer confrontação para melhor. Né? Confrontação que ajuda as pessoas a descobrir dentro de si valores, situações que possam fazer com que a sua autoestima aumente e não apontar defeitos, apontar dificuldades, apontar pontos negativos que fazem com que as pessoas se sintam pior. Né? E a metáfora usada é que a gente tem dentro da gente um pitbull, um cão bravo, violento, a gente já falou sobre isso no encontro, né? Que, na verdade, tem muito de fake nessa história, porque nem todos os pitbulls são assim, né? Tem alguns que são tranquilos, mas o labrador, que é um cão guia, que é um cão que ajuda as pessoas, é um cão para viver dentro da família. Então, nós temos esses dois animais dentro da gente, vamos dizer assim. E a gente vai ser aquilo que a gente alimentar. Então, se eu alimento o meu pitbull, eu vou alimentar o meu cão bravo. Então, eu vou alimentar a minha violência. Se eu alimento o meu labrador, eu vou alimentar o meu lado humano, o meu lado ajudador, o meu lado que se preocupa com as pessoas. Né? Então, toda vez que a gente faz uma confrontação para melhor, a gente está alimentando o quê? O labrador. Né? Essa pessoa que ajuda os outros. Né? E quando a gente faz uma confrontação para pior, a gente está dando comida e dando água e dando carinho para o pitbull. Né? Muito bem. Então, essa foi uma etapa do refletir o comportamento. Mas eu disse a segunda etapa do refletir o comportamento, que a gente também reflete o comportamento quando a gente não tem a fala. Portanto, a gente aprendeu a lidar com o silêncio. Né? E aí, então, a gente verificou que a gente, se aprender a lidar com o silêncio, ele passa a não nos incomodar mais, porque a gente descobre que o silêncio tem mensagens também. E, então, a gente classificou os tipos de silêncio, como sendo o silêncio parado e o silêncio movimentado. Vocês estão lembrados disso? O silêncio parado podia ser fértil ou infértil. O silêncio parado, fértil, é aquele que a pessoa faz a introspecção. Vai para dentro de si e encontra com o seu eu superior e lá vai ter descobertas a respeito de si mesmo, né? O que a gente chama de insight. Por outro lado, o silêncio parado e infértil, a gente falou que é da depressão, e aí é uma situação emergencial que a gente precisa de cuidar com tratamento médico, medicamentoso e alguém que seja capaz de dar um suporte terapêutico, psicoterapêutico para essa pessoa que está entrando ou então está numa fase de depressão. Que é, na verdade, o que é depressão? É uma situação que a pessoa não encontra solução e que, às vezes, acha que a solução está em não viver mais. Então, todo quadro depressivo é um quadro de muito perigo para a vida das pessoas, porque elas podem, num momento desse, decidir que talvez parar de viver fosse a solução dos seus problemas. Muito bem. E a gente falou que tem o silêncio movimentado. É aquele que a pessoa
está calada, mas ela está interagindo, ela está olhando, ela está prestando atenção nas coisas. Então, a gente diz que esse era o silêncio mensageiro e que a gente teria que decodificá-lo para poder dizer para as pessoas: olha, você não está dizendo nada, mas o seu corpo está me dizendo. Né? Muito bem, então isso aí foi uma revivência e uma revisão do nosso último encontro. Então, nós fizemos duas coisas. Né? A revivência seria como que eu me sinto quando eu estou conversando com você a respeito desse assunto. Esse assunto de refletir o comportamento é um assunto, para mim, muito sério, porque ter capacidade de lidar com isso pode evitar problemas muito graves para as pessoas que estão ao nosso lado. E a gente deve estar o tempo todo cuidando das pessoas para ajudá-las a desenvolver, crescer, enfim, viver em paz. Muito bem. Então, essa foi a nossa revivência e a nossa revisão. Demorado, hein? Gastando tempo para fazer isso. Mas agora, então, nós vamos entrar no assunto hoje do nosso encontro, que se chama Responder com os próprios sentimentos. Esse é o último degrau da escada metafórica do módulo Abrindo as Portas da Comunicação. Vocês prestaram bem atenção. A gente vem falando nesse módulo Abrindo as Portas da Comunicação em refletir o conteúdo, refletir o sentimento com o conteúdo, refletir com imagens, refletir as perguntas, refletir o comportamento e agora o que a gente está dizendo? Responder com os próprios sentimentos. Por que a gente trocou, então, agora, a palavra refletir para o responder? Então, a primeira coisa que a gente precisa de conversar é a respeito disso. Porque aí, nesse momento, o ajudador não vai mais refletir, ou pelo menos pode não precisar de refletir aquilo que o ajudado está contando para ele e mostrando para ele. Né? Porque o ajudador reflete tanto o comportamento, como a gente já viu no nosso último encontro, como reflete também a fala. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agora poder falar para o seu ajudado, né? Como que ele se sente diante daquilo que ele está vendo e aquilo que ele está ouvindo. Né? Então, nessa habilidade, o ajudador não vai devolver de maneira resumida o que o ajudado disse. Isso não vai refletir a fala do ajudado como ele vinha fazendo desde o início do processo de ajuda. Né? A partir de agora, eu vou fazer uma leitura, porque eu quero passar de maneira bem tranquila para vocês esse passo, esse degrau, essa habilidade, porque ela, se vocês vão ver, ela é de extrema importância. O ajudador, fazendo o que ele fez, refletindo a fala do ajudado, resumindo a fala dele, devolvendo para ele, ele abriu um espaço e ajudou o ajudado a esvaziar o seu porte interior. Isso é, tudo que ele tinha lá dentro, todas as coisas que ele veio trazendo, estava angustiado, o ajudador ajudou ele falar, ele colocar para fora. Ele falou, o ajudado, e foi escutado até esgotar todo o conteúdo que precisava dispor. E agora, a xícara é outra metáfora, né? Eu disse o pote, estou dizendo a xícara. Vazia, essa xícara vazia tem espaço para receber as coisas, novas coisas. E essas novas coisas vão ser o quê? Aquilo que o ajudador vai falar. Né? Então, a gente poderia dizer que a xícara vazia tem espaço para escutar o que o ajudador tem a dizer a respeito de tudo que ele escutou e tudo que ele vivenciou com o ajudado.
Antes desse momento, qualquer tentativa do ajudador de falar alguma coisa é frustrada, porque em xícara cheia não entra mais chá. Então, antes do ajudador falar alguma coisa para o ajudado, ele precisa de ajudar a fazer isso, ó. Esvaziar todo aquele conteúdo que estava dentro dele, o incomodar. Metaforicamente, poderíamos comparar esse processo, a uma estrada onde uma das mãos está interrompida. É preciso que os carros que vêm numa direção passem primeiro, para que depois os que vão na direção contrária possam passar. Né? E como vamos saber que todos os carros que tinham que passar, passaram? Para dar sinal verde para os que vão. Lá na estrada existem os sinaleiros, estrategicamente colocados, e eles acionam bandeiras vermelhas, dizendo, não passa, espere. Ou então bandeiras verdes, dizendo, pode vir, que não tem ninguém em direção contrária. E na relação ajudado-ajudador, como que é isso? O ajudador, observando o ajudado, percebe que o olhar dele, do ajudado, se volta para fora, para o ajudador. A gente fala que ele faz uma desinversão do globo ocular. Ele começa a fazer pausas, parágrafos, dando dicas de que quer receber algo de volta. Ele quer saber o que o ajudador tem a dizer sobre o seu caso. Talvez ele queira um conselho ou uma direção. Entretanto, o ajudador, habilidoso, competente, bem treinado, jamais vai dar um conselho ou indicar uma direção, porque ele sabe que a única direção válida é aquela que vem do coração do ajudado. E o bom conselho é aquele que nasceu da profunda reflexão feita pelo próprio ajudado. Mas é chegado a hora do ajudador dizer de si, dizer de como ele tem se sentido ao escutar e vivenciar com o seu cliente cada acontecimento narrado durante todo aquele tempo que foi necessário para o esvaziamento daquele pote cheio de água suja. Fazer isso chamamos responder com os próprios sentimentos, focados nas experiências vividas e relatadas pelo ajudado. Precisamos prestar bem atenção na expressão focados nas experiências vividas e relatadas pelo ajudado. Isso significa que o ajudador não pode colocar o foco em si, não vai usar a história e a vivência do ajudado para desabafar, contar da sua vida, a não ser que passe pela peneira da utilidade. Você se lembra das 4 peneiras da confiabilidade que nós vimos lá no modo Criando Raiz. Né? A primeira peneira era, isso vai ser útil para quem for escutar? Muito bem. Se a história que você vai contar e o sentimento que você vai falar a seu respeito for útil ao ajudado, está liberado. Mas, na verdade, o que você precisa de colocar é o foco no ajudado e dizer como que a experiência dele te tocou. O que você sentiu ao escutá-lo e ao ver como que ele estava agindo quando relatava os fatos. Como responder com os próprios sentimentos? Usando o seguinte formato. Primeiro, o ajudador, escutando o ajudado, ele tem que se perguntar: como é que eu me sinto quando eu escuto o que o meu ajudado está falando, da maneira que ele está falando? Primeiro, ele se pergunta, e depois, então, ele responde para o ajudado. Quando eu te vejo sofrendo dessa maneira, com opinião alheia, eu me sinto esperançoso
e fica aguardando a chegada do momento em que a opinião do outro vai valer zero para você. Mas esses são os meus sentimentos. E eles não podem e nem devem ter nenhuma influência sobre as suas ações. O tempo é seu e ele acontecerá quando você estiver pronto. Né? Então, essa é uma resposta com os próprios sentimentos. O ajudador fala dele, mas logo em seguida diz: mas isso sou eu, você é diferente. Isso é o que eu penso, mas você deve pensar e sentir da maneira que você achar melhor para você. Olha outra reflexão, olha outra resposta com os próprios sentimentos do ajudador. Quando eu percebo que você está decidido a não se submeter mais a esses maus tratos, eu me sinto feliz por você ter vencido essa etapa na sua vida. Você merece respeito e consideração e não vai mais pedir esmolas afetivas. Mas isso é o que eu sinto, isso é o que eu percebo. O importante é o que você está sentindo e o que você está percebendo. Vamos para mais um exemplo, para que fique claro para vocês o que é responder com os próprios sentimentos? Então, vamos lá. Quando você me conta que está relacionando sexualmente sem preservativo, eu fico temeroso das consequências que esse comportamento pode trazer para a sua vida. Mas, olha, este é o meu sentimento. Ele não deve influenciar nas suas escolhas. Afinal de contas, a vida é só sua. E só você sabe o que quer fazer dela. Também é uma reflexão, é uma resposta com os próprios sentimentos. Né? O ajudador se dá o direito de dizer para o ajudado como que ele se sente diante daquilo que está sendo dito e aqui diante daquilo que ele está vendo. Sempre pontuando. Esse é o meu sentimento. Essa é a minha percepção. Mas o importante é a sua percepção e o seu sentimento. Pois bem, meus queridos e queridas treinandos, acredito que fui claro na minha exposição. Precisamos agora de abordar respostas com os próprios sentimentos nas nossas relações do cotidiano, com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, filhos e filhas, pais, pares, colaboradores, amigos e amigas. Esse é um tópico tão importante, a meu ver, que será o tema do nosso próximo encontro, o 39º, que se chamará Responder com os próprios sentimentos no nosso dia a dia. Aí não está mais configurado uma relação de ajuda, mas está configurado um relacionamento interpessoal. Por enquanto, vamos ficar por aqui, deixando que essa habilidade passe a fazer parte dos nossos comportamentos diários, integrando a nossa maneira de ser e se transformando num estilo de vida. Um grande abraço, meus amigos, um forte e grande abraço. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.